Pessoal, sejam bem-vindos então a mais uma aula, né, a segunda aqui do Google Sites. E nessa aula nós vamos estar falando sobre o cabeçalho da página, né? Então, como a gente já tinha falado no vídeo anterior, você tem a liberdade de partir de um projeto pronto aqui na galeria, existem vários modelos, ou começar um em branco. Eu vou começar em branco porque eu acho que é mais interessante para aprender, mas fique à vontade para escolher um dos modelos que já existem, ok? Beleza, galera. Ao chegar nessa parte aqui, a gente vai lidar com esse pedaço aqui do site, que é o cabeçalho do site. Então a gente vai dividir ele por partes, né, por segmentos, né, para ficar mais fácil da gente entender. Até porque se você precisar voltar, fica mais fácil, né, voltar na aula daquilo que você precisa se aprimorar ou entender melhor. Então, esse espaço que a gente tem aqui é o cabeçalho. Você tem a condição de colocar o título do teu projeto aqui. Eu vou colocar o meu a título apenas de aula, para que a gente possa dar andamento aí na aprendizagem, ok? Muito bem. Eu optei por um nome aqui, tá? Um título aqui, você dá o nome do seu projeto. Eu coloquei site do Márcio só para efeito de aula, mas você pode colocar o nome que você quiser. E você pode alterar o tipo de cabeçalho que você está utilizando. Então vamos lá. Através desse botãozinho escrito título tipo de cabeçalho, você pode alterar ele do formato banner, que é o que está no momento. Então ele é um banner, ok? Retangular. Você pode escolher somente título, e aí some a imagem de fundo e você só tem o título do seu site. Ou você pode escolher um banner maior, um banner grande, então é um banner menor, um banner maior, ou formato de capa. Nesse formato de capa, o que você tem aqui, na verdade, uma tela inteira. Então, exemplo, se você vier aqui no visualizar, a, a página ela vai ocupar o espaço todo da tela, seja ele um celular, seja um tablet, seja um monitor de computador, etc. Tá? Então, quando você escolhe a função, o modelo, né, desculpe, o tipo de cabeçalho de capa, você tem esse preenchimento por completo. Se você colocar um banner grande, ele também preenche bem, só que ele deixa aqui uma parte embaixo, né? Então o banner realmente ele é maior, só que ele deixa um espaço aqui embaixo, em branco ou da cor que o seu site tiver. Mesma coisa vai acontecer no tablet ou no celular, tá? Se você diminuir ainda mais o banner para um banner padrão, que é o que vem, né, quando você inicia um projeto do zero, ele normalmente vem aqui no banner, você vai perceber que na visualização o banner fica ainda menor, tanto no tablet e no monitor também. Tá? E, para a gente não esquecer de nenhum, somente o título, vai aparecer somente o título lá em cima, a página toda em branco e o título do seu site aqui você pode preencher, bem minimalista. Dá para usar, qualquer um deles pode ficar muito bacana, depende do que você vai continuar preenchendo aqui. Então não tem certo e errado, é só uma questão de gosto mesmo, né? Do tipo de banner que você quer utilizar, tá? Eu vou deixar no padrão por enquanto, mas além dessa opção de tipo de banner, nós ainda podemos alterar a imagem de fundo, essa imagem aqui com alguns objetos ah, ah, geométricos, né, aqui no fundo, você também pode alterar essa imagem clicando aqui na setinha. E você tem duas opções aqui. Ou você faz o upload de uma imagem que você já possui, tá? De repente você já tem alguma imagem, alguma foto que você queira usar nesse projeto. Ou você pode selecionar uma imagem da galeria do Google, né? Então você seleciona a imagem, por exemplo, aí ele tem uma galeria aqui que você pode estar utilizando. Se você pegar, por exemplo, essa daqui, e selecionou ela aqui, né? Dá um selecionar, ela puxa a imagem aqui para você, tá? Aqui do lado você deve ter percebido que houve umas estrelinhas que ficaram brilhando.
essas estrelinhas, elas fazem uma adequação do título com o fundo. Então, quando a gente clica na estrelinha, por exemplo, ela deixa a imagem um pouco mais clara, que seria o padrão normal dela, só que aí você percebe que a leitura do título aqui do site fica comprometida. Quando você tira, o nome passa a se destacar melhor, né? Então, dependendo do fundo que você colocar aqui, da imagem de fundo que você colocar, você vai precisar fazer esse ajuste, né? Desse brilho aqui do fundo. Outro botãozinho interessante é essa âncora que tem aqui, que ao clicar nela você pode movimentar a foto para cima, para baixo, como você achar melhor, ou deixar mais centralizada de repente, né? Beleza. Esse botão de âncora faz isso, movimenta a imagem. Principalmente quando a imagem é maior do que o espaço que você tem aqui, tá? Pode acontecer de você puxar uma imagem menor. Eu aconselho você puxar uma imagem aqui de, pelo menos minimamente, de 1080 por 720, tá? Porque é um tamanho padrão e com ele você consegue ajustar melhor em qualquer um dos tipos de cabeçalho, tanto no banner quanto no capa, vai ficar bacana o espaço aqui, ele vai preencher legal, né? Muito bem, de repente pode acontecer de ao selecionar uma nova imagem aqui, né, você quer de repente uma outra imagem, as possibilidades são muitas. Então você tem aqui a galeria do próprio Google Sites, que tem uma enormidade de, de, de tipos de fundo que você pode estar utilizando, qualquer um deles aqui você pode utilizar. Você pode pesquisar por uma URL, de repente você já tem uma imagem, a URL de uma imagem que você queira usar, você pode pegar essa URL e colocar aqui, ele vai puxar essa URL, a imagem para o seu site. Você pode fazer uma pesquisa no Google, alguma imagem que você queira. Vamos dar um exemplo aqui. Quando você pesquisa, por exemplo, por home office, ele aparece algumas opções, são imagens do Google, e você pode pegar alguma dessas imagens para compor ali o seu projeto, tá? De repente você gostou de alguma aqui que faz sentido, puxa, eu gostei muito dessa daqui, você pode selecionar, ó, selecionar, e ele faz o upload da imagem aqui para você. Tá? E a mesma coisa, a estrelinha brilha aqui, ele faz uma adequação da cor, deixa um pouquinho mais escuro a imagem, né? Coloca um filtrozinho que você pode retirar, mas daí você compromete um pouquinho o texto, né? Ou você é, ativa essa função que escurece um pouquinho o fundo, fica bem bacana. Tá? Voltando a selecionar a imagem, a gente falou de pesquisa, você de repente pode ter algum álbum dentro das suas galerias de fotos, né? Do Google Fotos. Se você tem um Gmail e você provavelmente usou o Gmail para acessar aqui o Google Sites, você deve ter o Google Fotos como uma ferramenta que você também pode utilizar. Então, as fotos, imagens que você tiver lá, você pode estar utilizando esses álbuns aqui para você usar as fotos nos seus projetos aqui do Google Sites. Ou mesmo no Google Drive, de repente você tem alguma imagem no Google Drive, né, que foi compartilhada com você, ou recente, enfim, você pode estar utilizando nesse processo também. Tá? Se nenhuma dessas situações você achou uma imagem que te agrade, eu vou aconselhar você agora a dois sites que são bem conhecidos, assim, são de boa qualidade para você conseguir imagens sem direitos autorais. Porque assim, as imagens que o Google Sites te oferece aqui na plataforma, elas são livres de direitos autorais, ou seja, você vai utilizar, o Google deixa você usar numa boa, não tem problema nenhum, segue o barco, tá? Eu acho mais interessante você baixar desses sites que eu vou mostrar, porque é a garantia de que essas imagens não têm direitos autorais. Você pode estar utilizando e ninguém vai reivindicar o direito autoral dessa imagem, né? O primeiro site é o Pixabay, tá? Esse site é um site gratuito de imagem, tá? Então você pode pesquisar, por exemplo, home office, e ele vai abrir para você uma série de imagens de home office. E se você, de repente, achou alguma que te agrade, alguma que fala, puxa vida, essa daqui
tem tudo a ver com o meu projeto, por exemplo. Poxa, eu gostei muito dessa. Um exemplo, né? Você clica na imagem e você faz o download da imagem aqui. Aqui esse botãozinho de download. Você pode se cadastrar no site também, né? Efetuar um login e tudo mais. Mas você pode baixar sem o login mesmo, porque as imagens são gratuitas. Então faz o download, clica no download, escolhe o tipo, o tamanho. Eu recomendo que você sempre utilize o tamanho que eles indicam para você e clique em download. Já é uma imagem bem grande. Confirma que você não é um robô, ok? E ele faz o download da imagem para você estar utilizando no seu projeto. Tá? Então o que você faz agora? Baixei essa imagem, eu venho aqui no Google Sites, alterar imagem, fazer upload, eu venho nos meus downloads, eu já tenho a imagem aqui. Eu posso renomear, eu aconselho que você renomeie, por exemplo, com o nome do seu projeto, né? Então eu coloco. Por que eu renomeio dessa forma com o nome do meu site, do meu projeto, né? Por causa das técnicas de SEO, para que quando o seu site estiver publicado na rede, o Google ache com mais facilidade. Então você está dando mais argumento para ele para dizer que esse site é o site do Márcio, né? Porque as imagens remetem a isso, os textos remetem a isso, e quando você faz dessa forma, você facilita os motores de busca a encontrar mais fácil o seu site, ok? Então coloco abrir, clica em abrir, ó, e ele faz a alteração aqui para você. Mais uma vez, ó, você vê que ele alterou a cor do título aqui para preto, porque ele percebeu que a imagem é mais clara, então não faria sentido escurecer a imagem, tá vendo? Então deixou a imagem um pouquinho mais clara. Eu vou tentar mexer um pouquinho na imagem para ela ficar mais interessante, não ficou muito. Aqui ficou demais, no centro aqui acho que fica melhor mesmo. De repente, eu altero o tipo de cabeçalho para um banner maior, acho que ficou mais bonitinho. Perfeito. Então, a alteração de imagem funciona dessa forma. A gente viu aqui o primeiro site, que é o Pixabay, e o segundo site é o site Pexels. Funciona da mesma forma, tá? Quando você pesquisa por uma imagem aqui, da mesma forma, você vai ver a que mais lhe agrada, vai fazer o download dessa imagem que você escolher aqui, são várias, todas elas não têm direitos autorais, mesmo as que aparecem pessoas. Por exemplo, eu gostei muito dessa daqui. Você pode clicar na imagem, ela vai abrir numa outra página e você faz o download, ou você pode vir direto aqui no download. Clica e ele já baixa aqui para você, tá? Mais uma vez, volta aqui no Google Sites, alterar imagem, deixa eu só tirar aqui, fazer upload, e agora eu tenho essa segunda aqui. Eu vou alterar o nome também. Clico em abrir e ele faz a alteração aqui para mim. Provavelmente deixou mais escura para que o título sobressaia, ok? E dessa forma você vai montando o layout do seu site, tá? Então a gente está começando com o cabeçalho aqui. Outra informação importante é em relação ao título que eu coloquei aqui. Aqui é uma caixa de texto. Então, como uma caixa de texto, ele vai ter as funções de texto, normal. Você pode alterar o estilo desse texto aqui, se ele vai ser um título menor, um subtítulo, um texto pequeno, um texto normal. Você altera aqui. Como aqui é um título, eu vou deixar em título mesmo, não tem problema. Você pode alterar o tipo de fonte. Então, é uma série de fonte aqui, todas as que tiverem setinhas para o lado, ela tem opções aqui, mais opções, né? São várias tipos de fonte para você utilizar. Eu vou escolher aqui a Montserrat, que eu gosto bastante. Eu vou usar a Negrito dela. Tá? Trocou, só que eu tô achando que se eu abrir um pouquinho mais, vai ficar mais legal. E aí, eu não sei se está no centro, o que eu faço? Eu pego esse
essa caixa de texto e eu posso posicionar. Percebe que na parte inferior da imagem, ele aparece tracinho, 2 barrinhas do lado direito e 2 do lado esquerdo aqui da marcação em azul? Isso significa, ele está dizendo para você: olha, está no centro aqui da tua página. Então eu solto e eu sei que esse texto está centralizado. Tá? Mais uma informação interessante é que ao selecionar o texto, eu posso alterar o tamanho dessa fonte para maior ou menor. Vai até 96, mas você pode colocar, digitando aqui o tamanho da fonte que você quiser, ok? Você pode colocar o negrito ou não, eu vou tirar no caso. Você pode colocar um itálico ou não, um sublinhado ou não. Você pode alterar a cor do texto para uma cor que te agrade mais. De repente eu não quero bem um branco, eu quero um tom de cinza para ficar mais legal. Eu posso fazer com que esse título aqui tenha um link, que a pessoa clica e nesse título aqui, né, que é o site do Márcio, e ele vai para um link, por exemplo, de repente pode acontecer, né, de você precisar, por exemplo, promoção, não perca, frete grátis, enfim, você coloca o link para a pessoa ter mais informações. Você também tem a opção de centralizar a linha direita, esquerda e justificar, tá? É como se fosse um editor de texto mesmo. Você pode apagar e com essas 3 bolinhas aqui ao clicar, você ainda tem a opção de espaçamento de linhas, né? Deixar o espaçamento maior ou menor, caso o texto tenha mais de uma linha e tal. Você pode aumentar ou diminuir o recuo, né, desse texto, uma vez que você alinha a direita ou a esquerda, você pode aumentar ou diminuir o recuo, né? Pode taxar, né? Para quem não conhece taxar, é fazer esse risco no meio, né? Você pode colocar uma cor em destaque, de repente, né? Quero marcar aqui de amarelinho para ficar mais fácil de ver. Pode. Se você achar que é interessante, você pode, tá? Sem cor. E você pode limpar a formatação, que daí limpa qualquer tipo de formatação, tipo de fonte, tamanho de fonte, cor de fonte, itálico, negrito, enfim, ele limpa tudo para você partir do zero. É mais interessante usar quando a gente fala do corpo do texto ali, do site mesmo, né? Que no título, como normalmente o título é algo curto, assim, você acaba não precisando usar essa função, mas, enfim, está disponível aqui, tá? Além disso, para a gente finalizar, a gente tem a opção de colocar um nome do nosso site aqui no meio e um slogan aqui em cima, ou o contrário, colocar o nome do nosso site aqui em cima. Por exemplo, eu vou copiar, vou colar aqui em cima o nome do meu site e perceba assim, a hora que eu clicar aqui fora, você vai perceber que esse nome vai vir aqui para cima. Está escrito site sem título. Quando eu coloco o nome do meu projeto aqui dentro do site e clico fora, ó, subiu aqui para o nome do projeto. Como eu não dei o nome antes, ele sugeriu o nome do site como o nome do projeto. Você pode alterar. Aqui ninguém visualiza, né? É uma informação que só você vai ter, então você não precisa se preocupar com o que tiver escrito aqui, tá? E aqui você pode ser o nome do teu site, você pode repetir. Eu acho que é redundância repetir, eu acho interessante de repente colocar o título do site aqui e aqui um slogan de repente, né? É, eu acho que fica bacana. Então, vou dar um exemplo para vocês, vamos lá. Se você entrar no meu site, eu não utilizo o nome aqui no cantinho, ele é um site criado no Google Sites, ok? Eu não uso o nome no cantinho e no lugar do título eu coloquei um texto, uma chamada aqui, na verdade, uma informação, tá? E uso na forma capa. Você vê, ele ocupa a tela toda, tá bom? Então, é uma opção. Eu preferi trabalhar desse jeito. Você, de repente, pode preferir colocar aqui em cima o título do seu site e aqui um slogan, né? Ou vice-versa, de repente colocar o título aqui e aqui em cima um slogan, né? Site do Márcio, ajudando você nas ferramentas digitais, por exemplo. Enfim, você pode fazer essa alteração se você quiser também, ok? Além disso, você pode adicionar um logotipo. Então, junto com o seu site, aqui no cantinho, vai entrar o seu logotipo, tá? Esse logotipo, se você não tem, a gente vai ter uma aula mais para frente que eu vou ensinar você a criar um logotipo. E aí a gente vai poder adicionar esse logotipo aqui, tá?
é como se fosse isso aqui é um logo, né, essa imagem que a gente tem um logotipo. Aqui a gente tem um logotipo, que é um favicon, né, aqui também. Essas imagens que ficam aqui nas abas do navegador, não deixa de ser um logotipo, né. No meu aqui, no caso, não dá para ver direito, mas é uma xicrinha, tá. Eh, Você vai poder criar um e eu vou ensinar depois para vocês numa próxima aula. Por enquanto, no que diz respeito a cabeçalho, né, do site, era isso. Você já viu como é que ele funciona, as opções que você tem de imagem. Eu acho que o que você tem para fazer agora é buscar essa imagem que tem a ver com o seu projeto, tem a ver com aquilo que você quer passar para as pessoas que vão visitar o teu site, né? Então que seja uma imagem bacana, bem legal e que tenha afinidade com o que você faz. Escolher o nome de um projeto legal ou o seu nome, de repente. Eu acho legal a ideia do seu nome, né? Porque você vincula o seu nome àquilo que você faz, né? Com o tempo isso vai se firmando, firmando, a pessoa associa o nome do fulano ao que ele faz, né? Eu acho bacana, né? Mas também não tem nada de errado em você começar um projeto, né? Eh, por exemplo, Cabana do Atleta, né? Quer dizer, não falo o nome de nenhuma pessoa, mas as pessoas entendem que ali Cabana do Atleta, de repente vai falar de suplemento, de repente de equipamento, de ginástica, alguma coisa nesse sentido, né? E as pessoas associam, também é legal, tá? Então fica a seu critério aí, essa parte de cabeçalho. Apenas para finalizar, você tem a opção aqui de excluir o cabeçalho clicando aqui nessa latinha de lixo. Aí ele exclui e você fica sem cabeçalho. Você começa o site sem o cabeçalho. No caso aqui, por exemplo, a gente está sem o rodapé. Tem um botão para adicionar. Se você excluir aqui o cabeçalho, ele vai ficar um botãozinho como esse aqui em cima dizendo, ó, incluir cabeçalho. Você pode incluir um cabeçalho do zero, não tem problema nenhum, tá? Outra coisa que eu acho que é importante a gente falar é que esse cabeçalho foi feito desse jeito porque nós partimos do tema simples. Então vamos lá, entrar em temas aqui e a gente está no tema simples. Esse é o tema que foi startado aqui para gente. Mas você tem uma série de outros temas, por exemplo, Aristóteles, o diplomata, tal. Então, se você escolher um diferente, por exemplo, aqui, ó, vou escolher esse aqui, você percebe que mudou um pouquinho os detalhes aqui do site, né? Se você pegar esse Vision, olha só, ele muda um pouquinho, até o cabeçalho aqui em cima mudou, tá vendo? Diplomata, mesma coisa. Nossa, o nome do cabeçalho aqui mudou, tá vendo? Ó, esse aqui também vai mudar, tá vendo? Então você pode partir não só do simples, mas em algum que já exista aqui para o seu layout ficar bacana. É mais uma maneira que você tem de estar mexendo. Claro, coloquei no Aristóteles aqui, eu posso continuar editando se eu quiser os nomes aqui, posso alterar as imagens, é tudo normal. É alguns detalhes de tipo de fonte, tamanho de cabeçalho, mas você pode alterar isso aqui ao momento que você quiser, usar grande, pequeno, somente o título, a capa, aí fica com você, né? Como você quer estar trabalhando aí, ok? E você pode, como a gente já tinha comentado na primeira aula, você pode criar um tema para você, né? Aqui tem alguns modelos prontos que são bacanas pra caramba, mas você pode criar um seu para que toda vez que você vá criar um site, né, você crie sempre baseado no mesmo layout, né? Você pode também importar um tema que alguém ceda para você, ou você compre de alguém na internet, enfim, né? Você pode fazer o upload, aí ele vem configuradinho com as fontes, cores, tamanhos, enfim, para você estar utilizando no seu projeto. Beleza, galera? Então, nesse primeiro momento, a gente está andando aí para frente no processo, a gente teve um processo introdutório, agora a gente está vendo como é que o cabeçalho do Google Sites funciona, né, quais são as funcionalidades, e aí a partir desse momento aqui você vai atrás daquilo que é o seu projeto, como é que você quer que ele se chame, como é que ele vai, qual é a imagem que você acha que associa melhor, né, ou sem imagem nenhuma, uma coisa mais minimalista, enfim, a partir daqui é contigo. Na próxima aula a gente dá andamento aí no processo nas próximas sessões do site. Eu acho que eu vejo vocês na próxima aula. Um forte abraço a todos. Tchau.